simplesmente horrível ver um povo que se diz cristão desejar a morte de outra pessoa por causa de um posicionamento político. Eu nem gosto de ficar falando de política, mas tive que falar sobre isso porque Jesus me incomodou. Bom, nós somos cristãos e fomos chamados para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para exortar, ensinar uns aos outros e não para desejar a morte um dos outros. Pode ter qual posicionamento político for, isso não te dá o direito de desejar a morte de um político ou de alguém que segue aquele político. Até porque todos nós somos criaturas de Deus e alguns de nós filhos de Deus. E Deus jamais ia querer que um filho dele se perdesse. Ele quer a salvação de todos, inclusive de políticos, inclusive de seguidores de políticos ou não. O Senhor, Ele quer a salvação de todos. O Senhor, Ele ama a todos, inclusive esse político que você está apredejando. A gente quer defender Lula, a gente quer defender Bolsonaro. Somos cristãos, temos que defender a palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara: amais uns aos outros. Aí, por conta de um posicionamento político, por conta de uma palavra direita ou esquerda, cristãos se atacando, desejando a morte de um dos outros. Jesus me incomodou, ficou me incomodando. Eu estava tomando um banho agora, Jesus ficou me incomodando para eu gravar um vídeo falando sobre isso. Gente, é absurdo a quantidade de cristãos debatendo em comentários e xingando e ofendendo. Gente, o que é isso? Você pode ter sim um posicionamento político diferente da outra pessoa e isso não te dá o direito de ofender, de humilhar, de brigar. As pessoas colocam políticos num lugar de idolatria. Isso é idolatria. E segundo a palavra de Deus, idolatria é pecado, gente. Colocam políticos como santos. Se um político comete um erro, comete um pecado, comete um erro político, comete corrupção, comete assassinato, seja o que for, ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. A justiça que ele vai ter aqui na terra nunca será justa. Mas no dia dele encontrar o justo juiz, ele terá que prestar conta pelo que foi feito, não só pela vida dele, mas pela vida de toda uma população que a ele foi determinada a cuidar. Só que isso não nos dá o direito, gente, não nos dá o direito de sairmos por aí falando que a gente bem quer um pro outro, xingando, ofendendo, desejando a morte. Eu não sei que tipo de evangelho vocês têm lido, mas se vocês abrirem a Bíblia de vocês mesmos estão se condenando fazendo isso, desejando a morte de um político, desejando a morte de um seguidor de um político. Olhe pela vida dessas pessoas. Se o irmão tem uma opinião política diferente da sua, debata com coerência, seja racional, seja inteligente. Será que as pessoas elas não sabem mais mostrarem o ponto, né? Se existem provas que condenam aquele político, que ele pague. Porque isso é o certo. E se você fica do lado de pessoas que estão fazendo coisas erradas, você está coagindo com aquilo. Então, pessoal, de verdade, sejam cristãos, abram a Bíblia. Em Amós 9, fala assim: o juízo de Deus são inevitáveis. Estremecerão os umbrais e fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam o mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do caramelo, de lá buscá-lo-eis e de lá os tirareis. Então, gente, ninguém foge do juízo de Deus. Deixe que Deus faça juízo, parem de ser juízes, parem de ocupar um lugar que é de Deus. E isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Desde que eu não era cristã, eu sempre tive um ranço. Eu tinha um ranço de crente por causa disso. Hoje eu entendo que ser cristã não é por conta das pessoas, é por conta de Cristo. E Cristo não faz isso. Nós somos pequenos cristos aqui na terra, temos que ser luz e temos que ser sal. Não temos que ser julgadores, apontadores. Gente, por favor, parem de idolatrar políticos que não estão nem aí pra vocês. Parem de idolatrar. Parem de colocar políticos, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, em posicionamento de deuses, em endeusar essas pessoas como se elas não errassem. E se elas errarem, elas como os políticos que elas paguem pelo erro delas. Parem com isso. Orem, orem, orem. Orem por discernimento. Orem por justiça. Orem por misericórdia. Tenha sim, defenda sim as suas questões políticas, porque isso é importante. Mas respeite, gente. Vamos aprender a respeitar. Vamos aprender a amar uns aos outros. A perdoar uns aos outros. Quanta amargura no coração de vocês. Vamos parar com isso. Então, por favor, vamos orar. Vamos ter a paz do Senhor imaculada dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja.